Bom dia, pessoal do segundo ano. Vamos agora continuar, né? Aqui na página 670. Vamos ver o período regencial, certo? A gente vai ver aqui, deixa eu compartilhar o material com vocês. Tá? Então vamos estudar aqui. Então aqui o período regencial é o período, né? Após a abdicação, que compreende ali a abdicação, né? Entre a abdicação de Dom Pedro I até a coroação, né, de Dom Pedro II, certo? Então, nesse período, o Brasil foi governado pelos chamados governos regenciais. Tá? Contexto político da época. Dom Pedro I abdicou, a gente já viu aqui os motivos, né? A impossibilidade de ele governar o país, né? O Brasil estava muito desacreditado por causa do seu apoio incondicional aos portugueses, a sua preocupação com a sucessão do trono em Portugal, né? Enfim, todos esses fatores levaram com que ele abdicasse, né? Fosse obrigado a abdicar do trono. Mas as elites brasileiras, os políticos brasileiros, enfim, não queriam o fim da monarquia, queriam continuar com a monarquia, né? Porque atendia seus interesses, enfim, representavam, né, os seus ideais, tudo aquilo lá. Tudo aquilo que fazia parte, né, da mentalidade das elites brasileiras dessa época aqui, da maioria. Tinha aqueles que eram contra a monarquia. O seu filho, Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos, e aí ele podia governar o Brasil, né? Imagina, deixar o Brasil na mão do pirralho, né? E aí, ele só poderia assumir o trono, tecnicamente, ali em 1844, mas estamos aqui em 1831. Só quando fizesse 18 anos. Né? Então, na ausência de Dom Pedro I, na impossibilidade do herdeiro assumir o trono, foi convocada às pressas uma regência trina. Por que regência trina? Foram 3 pessoas, 3 regentes, né, que governaram o país, né, na ausência de Dom Pedro I. Por que 3? Um representando o norte do país, outro o sul e outro representando os militares, as Forças Armadas. Então nós temos o brigadeiro Francisco Lima, né? General, não é o doce brigadeiro, não, né? Patente militar, general de brigada, né? Que assumiu, né, o Brasil juntamente ali com o, né, Paz, como é que era? Deixa eu ver, temos aqui nós temos ali né, o José Bonifácio, né, que ficou ali, né, administrando o país, né? Vai ter o Carneiro de Campos, né, representando o norte, um representando o norte e do sul. Naquele tempo não tinha negócio de região norte, sul, sudeste, centro-oeste, não tinha esse negócio aí não, né? O Brasil era dividido em 2 regiões, norte e sul, simplesmente. O sul era ali, Goiás para baixo, e o norte era do Maranhão, pegando o Amazonas, pegando o Nordeste, tudo, era a região norte. Então aqui, essa regência trina, a primeira foi provisória porque o parlamento brasileiro, tá? A Assembleia, Câmara dos Deputados brasileira, estavam em recesso, quer dizer, estavam de férias. Tá? E até ela retornar, isso levaria 2 meses, no mínimo, para retornar. Então, essa primeira regência, ela governou o país, né, para não deixar um vácuo político, né, um vazio, o país sem governo, por 2 meses, de abril a junho de 1831. Tá? Então, nós temos aqui, né, aí esse nome desses regentes aqui, rapaz, é uma coisa que sempre foge da memória aqui. Era o Campos Vergueiro e o Carneiro Campos. Tudo tem Carneiro no meio. Então, aqui, ó. Regência trina provisória, entre abril a junho de 1831. Regência trina permanente, daí vai lá, entre junho, né, de 1831 até outubro de 35, e a regência una, que vai de 1835 a 1840, quando eles decidem que é melhor ter apenas um regente. Né? Então vamos ver aqui agora as características aqui de cada um desses governos regenciais. Regência trina provisória. Aí aqui está aqui, ó.
Carneiro de Campos, né? Carneiro de Campos e Campos Vergueiro. Tem 2 campos ali, né? Aí tem o Francisco de Lima e Silva, que era o pai do famoso Duque de Caxias. Aí temos aqui o Carneiro de Campos e o Campos Vergueiro. Não vamos decorar o nome tudo desses caras. Campos Vergueiro e Carneiro de Campos, tá? Então aqui está explicando, né, o que eles tiveram que enfrentar rebeliões, né, início de revoltas no Brasil. Dom Pedro I foi embora, então acabou o governo, não tem mais, o herdeiro é um pirralho, né? E aí os líderes, né, regionais, enfim, alguns ali mais exacerbados, né, começaram a questionar a centralização do poder, enfim, né, nós estamos falando aqui dos liberais, né? Regência trina, permanente. E entra novamente, né? Tem ali o Costa Carvalho, né? Que representava o sul do país. Nós temos ali o Braulio Muniz, que representava a região norte. E continua o Francisco Lima e Silva, representando as Forças Armadas, né? A Marinha e o Exército. Né? Não tinha avião ainda nessa época, aeronáutica. Né? Marinha e Exército. Certo? No caso, ele um brigadeiro, né, do Exército. Certo? E aí, aqui, para formar esse governo, eles até aceitavam liberais dentro. Representante liberal, agora os exaltados é que não. Porque os exaltados que queriam, por exemplo, o fim da monarquia, a instauração de uma república, aí não aceitavam eles como regentes, né? Nesse sistema de regência provisória aqui. Ok? Política interna. Havia aquela disputa, né? Os militares ali com aquela eterna perrengue ali, né? Com os oficiais portugueses ocupando a maioria dos cargos, soldados mal pagos, exército mal e marinha mal equipados, né? Então havia ali já uma indisposição ali, né? Em relação ao exército. O exército havia muitos rebeldes ali, republicanos, né? Do exército, liberais, exaltados, inclusive. E aí, uma das primeiras, né, medidas tomadas, né, pela regência trina provisória, permanente, aliás, foi a criação da instituição chamada Guarda Nacional. Simplesmente é o seguinte, né, terceirizar o serviço das Forças Armadas. Para ser membro da Guarda Nacional, a pessoa tinha que ter uma conduta ética, tal, tinha que saber ler, escrever, blá, 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 né, aquela coisa toda que na prática não se aplicou, qualquer jagunço lá, analfabeto, virava, né, um Guarda Nacional. Só nos centros urbanos maiores é que as pessoas ficavam mais de olho nessa ética, né, para ser Guarda Nacional. Então o uniforme foi desenhado, o uniforme. Só que aí os líderes locais, né, os oligarcas, é que tinham que manter essa tropa, entenderam? Então, era uma força, uma milícia local, certo? Para manter a ordem, porque o exército não era confiável. O exército ia ser utilizado só para defender as fronteiras do país, entendeu? E a marinha o litoral. Agora, cada regiãozinha, cada cidade, né, cada região ia ter uma milícia, né, ali um grupamento, né, um batalhão da Guarda Nacional, certo? Que não recebia um salário, tá? Agora, o cara vai ser soldado e não vai receber salário. Não, aquilo ali era um status, entendeu? Então, o que acontecia? As patentes militares ali de sargento, de tenente, até coronel, não tinha general na Guarda Nacional, já general só cabia ali para o Exército, elas podiam ser compradas, entenderam? Porque eles queriam criar uma nova força militar paralela. Então, essas patentes eram compradas. E quem tinha dinheiro comprava logo a patente de coronel, a maior. O que tinha menos lá comprava de capitão, de tenente, né? Compravam mesmo, compravam. A gente chegar lá, né? Chegar lá para os deputados e dizer, eu mando naquela região, né? Eu tenho um domínio político ali, econômico daquela região, chegava lá e comprava, pá, coronel. Aí que surgiu o coronelismo no Brasil, entendeu? Esses oligarcas agora tinham o poder de prender, de perseguir as pessoas, botar na cadeia quem os criticava. Isso foi um dos grandes prejuízos, né, dessa criação dessa Guarda Nacional, entendeu? O exército lavava as mãos nos conflitos locais, regionais, em manter a ordem, né? Enfim, né? De fazer esse papel de polícia. E aí os coronéis eram a autoridade máxima, entendeu? Ali no município, numa região ali, né? Aí eles podiam mandar prender, prender quem os criticava, né? Usando essa força militar. Aí eles proviam eles de cavalo, de arma, munição, uniforme, né?
na maioria das vezes nem usava uniforme, no máximo um cap lá, um casaco, né? Era tudo uma jagunçaiada na maioria dos casos, né? Poucos ali que eram, a não ser os oficiais, é que tinham uma formação, aqueles que compravam a patente, em alguns casos eram nomeados, né? Mas o mais comum era realmente eles comprarem a patente, né? De coronel, de major, essas coisas, né? Eles sabiam ler, escrever, né? Vinham ali da burguesia rica, né? Enfim, dessas oligarquias, né? Mas a maioria absoluta eram jagunços. O que é um jagunço? É um pistoleiro, né? É um bandido, né? Pago, né? Para proteger os interesses de um grupo, né? Né? E aí a Guarda Nacional era isso, era um bando de jagunços ali. Quem criticava o coronel, né? Se ele estava desviando dinheiro público, se ele estava cometendo qualquer delito, qualquer coisa, era preso, né? Por estar desacatando ali a autoridade. Aí daí eles tomavam terras de pequenos proprietários, mandavam a Guarda Nacional ir lá prender o cara com qualquer alegação, davam uma surra nele, matavam, entenderam? Prendiam, jogavam na cadeia, tomavam as terras. Né? A Guarda Nacional era o braço, o instrumento armado desses políticos corruptos, né, que surgiram aí, que tinham em todo o Brasil. Né? Dos modelos sociais, né, políticos e econômicos que se estabeleceram no Brasil, foram se estruturando desde a colonização do Brasil. Né? E aí o governo provisório, né, dava assim mais autonomia, né, às províncias, né, criando essa força militar aí, né, essa força militar nas mãos, né, desses verdadeiros senhores feudais, né, donos de praticamente todas as terras boas, né, no interior do país. Né? Então, aquilo era o braço armado deles, né, a Guarda Nacional. Agradou, lógico, né? Essa atitude agradou essas oligarquias que passaram a apoiar, né, o governo provisório em retribuição. Né? Chegar lá, o cara, não, tu pode ter uma milícia a teu favor, né? Você pode armar ela, o governo não vai dar nem uniforme. Você dá o salário lá para eles, tudo, mas eles vão fazer o que você mandar e você vai ser a lei aqui. Né? Aí os caras, não, vale a pena esse custo, né? Eu nomeio lá uns 20 jagunços meus que já trabalham para mim, né? Eu já pago eles mesmo, boto uniforme neles, dou ordem, são autoridade agora, e eu posso prender quem me critica e posso tomar as terras que eu quiser. E quem dizer que eu estou roubando, que eu sou ladrão, eu boto na cadeia, eu dou um tiro. Né? Acuso de ser bandido, de ser ladrão. Né? Aí o lado, né? Então era uma maravilha, né? Uma maravilha, poder total para as oligarquias, né, rurais, né? E aí vem aqui outras vantagens, né, que eles foram criando aqui, um código de processo penal, né, autonomia para as províncias também, né, para autonomia jurídica, né, os juízes serem nomeados ali pelos próprios coronéis nas províncias, né, enfim, as oligarquias escolherem os representantes do seu sistema jurídico. Né? Aí vamos dividiram, né, em distrito, termo e comarca, coisas que existem até hoje, né? Subdividiram ali as regiões, né? O juiz de comarca manda em tantas cidades, né? De distrito manda numa área menor e de termo manda, por exemplo, numa vila ali, né? Numa cidadezinha, né? Então eles estruturaram tudo isso, né? Quando havia uma revolta, por exemplo, numa província, uma revolta contra o governo, né? Se houvesse uma revolta contra o governo regencial, a Guarda Nacional prontamente iria lá, né, combater esses revoltosos, não precisando mandar tropas, né, lá do Rio de Janeiro para resolver os problemas. Né? Então nós vemos aqui, nós temos aqui, né, aí em 1834, né, teve um ato adicional à Constituição, aquela Constituição lá do Dom Pedro I, né, carta outorgada. Então aqui, né, nesse ato adicional, né, o poder moderador, né, que é aquele poder que o imperador tinha, o Dom Pedro I, de poder fechar o Congresso a hora que quisesse, né, foi suspenso. Os governos regenciais não podiam usar, né, desse artifício, né, não podiam usar desse poder moderador, né, porque só cabia o imperador. Então, eles não podiam usar. Então, foi suspenso até que Dom Pedro II assumisse o trono e daí ele mesmo utilizasse.
As províncias podiam criar impostos também, né? Sem precisar consultar o governo no Rio de Janeiro, criar impostos locais, né? Quer dizer, mais carga tributária em cima do povo, né? Além dos impostos que tinham que ser mandados lá para o Rio de Janeiro, tinha também agora uma carga tributária para ser recolhida ali pelos próprios governos provinciais e ficar ali na província mesmo, né? Porque antes os impostos eram recolhidos, mandados para o Rio de Janeiro, e lá eram relocados, né, para as várias províncias. Então era uma tramitação de dinheiro e atraso em tudo, e ali pelo menos agora podiam mandar as coisas mais rápidas, né, nas províncias. O dinheiro podia ser aplicado mais rapidamente, se bem que esse dinheiro, mais da metade, era simplesmente embolsado pelos governadores provinciais, né? Não havia uma fiscalização rigorosa sobre o dinheiro público, né? Vamos ver aqui. Os governadores de província passaram a ser indicados pelo poder central, o que causou revolta em alguns casos. Em contrapartida a todos esses favores, né, aí o governo regencial dizia, ó, o governador daquela província vai ser fulano, 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 fulano. Eram indicações políticas, não eram escolhidos democraticamente, né? Porque o Brasil mesmo não era uma democracia, né? Era uma monarquia, né? Pseudo-parlamentarista, que o parlamento pouca voz tinha. Né? Entre o primeiro reinado e o período regencial, né, a sociedade, né, o que era, basicamente? Uma sociedade agrícola, né? Uma sociedade agrícola, rural, baseada na pecuária. No Nordeste, uma incipiente produção de açúcar para atender o mercado nacional, porque o Brasil era um grande exportador de açúcar lá ainda no tempo, né, que era dominado pelos holandeses e antes, depois, né, que não conseguiu mais superar a produção nas Antilhas aí no Caribe. O Brasil produzia algodão, competindo também, mas perdendo espaço já para o algodão produzido no sul dos Estados Unidos, né, e lá na Índia também, né. O café estava despontando, né, como o carro-chefe da economia brasileira, mas ainda, né, nessa época não tinha se estabelecido realmente como principal produto de exportação. Aí tinha o cacau, o coco, as drogas do sertão, né, aqueles produtos, aquelas especiarias vendidas no mercado interno e exportados, alguns, né. A pecuária, né, principalmente na região sul e centro-oeste do Brasil. Então, nós tínhamos aqui uma economia basicamente agrícola, entenderam? O Brasil não era industrializado, o Brasil continuava tendo uma economia colonial, assim como era o Brasil. A economia do Brasil independente do Brasil colonial era a mesma coisa, entendeu? Não mudou muito, não. O Brasil podia ter indústrias, mas quem é que ia colocar indústrias aqui? Quem é que conseguia competir com os produtos ingleses? Quem é que ia arriscar montar uma indústria de porcelana, por exemplo, de fábrica de roupas, né? de ferramentas? Como é que ia competir com os produtos ingleses, que eram muito mais baratos? Né? Era bem complicado isso aqui. Né? Era difícil fazer A sociedade brasileira era uma sociedade também, né? Com pouca mobilidade. Havia uma grande diferença de classes, né? Praticamente só tinham muito ricos, né? E alguns remediados e a maioria absoluta da população pobre. Né? Escravidão, os indígenas sendo expropriados de suas terras, enfim, sem participação nenhuma na política e nada. Né? E também as pessoas livres também, sem participação política nenhuma. Para vocês terem uma ideia, era toda a política, tudo que era resolvido no Brasil ali era por 1, 2% da população, o resto não opinava em nada, entendeu? Então, a situação socioeconômica do Brasil não mudou muito, não mudou quase nada. Só a situação política, que era um país independente, né? Um governo autônomo, enfim, né? Uma bandeira nacional, um exército nacional, uma marinha, mas politicamente vivíamos praticamente num regime absolutista, né? Porque isso aqui, o Brasil é uma paródia de monarquia parlamentarista. Porque com um poder moderador, né, criado logo de cara por Dom Pedro I,
logo na Constituição de 1824, a Assembleia, né, o Parlamento brasileiro não tinha voz nem vez, era a vontade do imperador e acabou. Depois nós vamos ver aqui, né, na página seguinte aqui, reformas constitucionais. Então, o ato adicional de 1834 fortaleceu o quê? O poder, né, centralizado no executivo, porque eles podiam simplesmente dispor, né, escolher quem eram os governadores das províncias. Era isso que era a realidade política, né, do Brasil. E aí depois, né, foi adotado, né, o sistema de regência una. Então a regência trina, né, permanente, ela em 1835, né, foi substituída pela regência una. Aí vem o liberal, né, o padre Diogo Feijó. O Diogo Feijó ele deu mais autonomias para as províncias, né, ele tinha um projeto, né, liberal, né, para que houvesse liberdade de expressão, maior participação política, né, naqueles moldes daquele tempo, né, o que tem hoje, né, que é a participação absoluta. Né. Mas ele deu, né, por exemplo, mais autonomia para as províncias tomarem suas decisões, também criarem tributos, escolherem também seus representantes locais, né, os governos provinciais eram escolhidos ainda pelo poder no Rio de Janeiro, né, pelo regente, né, mas ele tinha essa flexibilização de ouvir pelo menos a opinião, né, dos representantes das províncias. Quem é melhor lá para governar vocês? Vocês concordam com isso, com aquilo? Então o Feijó ele era, né, assim, um revolucionário, né? Ele tinha uma grande oposição, né, lá do Evaristo da Veiga, né, que era conservador, enfim, era contra essa autonomia provincial. Ele foi perseguido, né, pela imprensa também. O Vélez da Veiga tinha laços muito próximos, né, com os jornais brasileiros, né, com a mídia. E também ele tinha problemas com a igreja também, né? O padre Feijó ele era um revolucionário no sentido também ali contra os dogmas da igreja. Ele era a favor de padres casarem, enfim. Né? E aí, eis que lá no Rio Grande do Sul, em 1835, né, foi escolhido lá um governo, né, um presidente da província. Ele não foi lá no Rio Grande do Sul. O Feijó não foi assim muito democrático, né? E nomeou lá um governador de província que não atendia aos anseios, né, do povo gaúcho. Os gaúchos estavam com raiva lá da competição do charque uruguaio, que entrava no Brasil sem tributação, mas o charque gaúcho, né, brasileiro, era tributado. Né? Então, era uma competição desleal. O preço do sal também, o sal era altamente tributado, né? E lá no Uruguai o governo não tributava o sal, que é a matéria-prima do charque, né, carne salgada e seca. Né? Então, aí, e também, né, a questão deles quererem ter mais autonomia, né, os gaúchos. Né? E aí levou a uma guerra, né, a Revolução Farroupilha, que a gente vai ver mais adiante. Né? E aí os farroupilhas tinham um ideal liberal, né? Tinha ideais liberais. E como o Feijó era liberal, começaram a haver acusações gravíssimas dele apoiar a Revolução Farroupilha, né? Que aí pregava até a divisão, né? A separação do Rio Grande do Sul do restante ali do restante do Brasil, né? Do Império Brasileiro. Eles fundaram uma república, né? Seria a República Rio-Grandense. Né? E aí o Feijó foi acusado, né, o Bento Gonçalves, lá que era o líder, né, da Revolução Farroupilha, foi preso, foi levado para Salvador e lá fugiu. Até hoje ninguém sabe como ele conseguiu fugir. Daí disseram que foi o Feijó, né, que facilitou a fuga dele. E daí começou o desgaste da figura dele e ele adoeceu também nesse tempo aí, ficou doente e resolveu abdicar, né? Resolveu se exonerar do cargo, né, de regente. E aí veio a regência do Araújo Lima, que era da ala regressista, né? Queriam revogar todas aquelas coisas da liberdade, né, do liberalismo que foi dado pela regência trina permanente, pelo Feijó, né, para as províncias. Eles eram os chamados conservadores, que eram a favor de todas as decisões
pertinentes às províncias serem decididas no Rio de Janeiro, né? Ficarem todas ali as decisões. Então, a regência de Feijó ficou conhecida como avanço liberal, e a regência de Araújo Lima como regresso conservador, né? Esses períodos aí. Né? Aí ele governou ali, né, o Araújo Lima, né, nessa última regência aí, né, foi ali que ele criou também, né, investiu na educação, né, tinha coisas boas, né, e coisas não tão boas assim que fazia, mas uma das coisas boas que ele, algumas das coisas boas que ele fez, né, o Araújo Lima, foi criar o Colégio Dom Pedro II, né, no Rio de Janeiro, um colégio ali para atender as necessidades, né, da educação, pelo menos parte dela, né, e criou o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, que era uma coisa muito importante, porque não se sabia no Brasil organizar a história do Brasil. Então tinha que ter uma história oficial, né, do Brasil. Daí o Instituto Histórico servia para isso, arrecadar documentos e criar uma história oficial do Brasil. E geográfico porque para fazer os mapas, delimitar bem as fronteiras do Brasil e principalmente fazer um censo, né, saber a população do Brasil em cada região, quantos habitantes tem, né, saber ali, né, a questão da bacia hidrográfica brasileira, os recursos hídricos, recursos minerais, né, enfim, a população, a renda, para poder fazer um planejamento, né? É essencial, né? Para poder fazer um planejamento, né, para o Brasil. Poder destinar verbas, recursos para uma região, aquela região precisa mais que aquela, se bem que eles não levavam muito isso em conta, não. Era mais de acordo com as afinidades políticas que as verbas eram empregadas, né? Mas o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem um papel importante para o desenvolvimento do Brasil. Ali foi mapeado o Brasil, de fato, né? Como eu falei, fazer um levantamento, né, do patrimônio do Brasil, né? Do patrimônio histórico, cultural e também do patrimônio físico, né? Recursos, como falei, hídricos e minerais. Então, pessoal, esse aqui foi o período regencial, que durou ali de 1831 até 1841, né? 10 anos, então, praticamente, né, até a coroação ali de Dom Pedro II, né, que foi dada através de um golpe, né, chamado golpe da maioridade, né, quando ele foi emancipado. Ele assumiu o trono, né, aos 15 anos de idade, né, sendo que, pela Constituição, teria que ser aos 18 anos. Daqui nós temos um retrato aqui de Dom Pedro II e os seus irmãos, né, aqui, né, estudando, né, numa mesa, né, o estudo deles era particular, né. Façam, então, praticando, tá? Mandem lá no meu privativo para eu corrigir, tá? E até a próxima aula, tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai abordar aqui, já vai abordar o segundo reinado, né? Aliás, as rebeliões regenciais, né? As muitas rebeliões que houveram, né, durante o período regencial. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula, tá? E em breve espero a gente nos encontrarmos pessoalmente. Vai, pessoal? Até mais, então. Valeu!